Senhor, da mesma forma, entregará o melhor para você também. É uma situação onde depende primeiramente de nós entregarmos a Ele o melhor e depois esperar que Ele vai entregar o melhor para nós. Glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Queria convidar a igreja a pegar a palavra de Deus e abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos falar nessa noite sobre o poder transformador do Espírito Santo. 14, 16. 14, 16. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Diga assim: estar comigo. Agora você vai ler João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Diga assim: ensinará a mim. Agora, capítulo 16, verso 12 e 13. 16, 12 e 13. Jesus falando: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Ou seja, vocês não estão preparados para ouvir aquilo que eu tenho para falar. Verso 13: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará
passando por dificuldade, que nós devemos buscar o Espírito Santo. Lá em Efésios diz: enchei-vos do Espírito Santo. É um pouquinho antes assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Aqui nessa palavra, a Bíblia está dizendo assim: quando estiveres passando por lutas, quando estiveres passando por tribulações, não te enchas com vinho, não te enchas com coisas do mundo, não te enchas com coisas que tiram a tua razão, porque aquele que bebe vinho por demais, perde a razão, já não sabe o que faz, já perde o sentido das coisas. Então a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmão, se você está passando por luta, se você está passando por uma dificuldade, se você tem ficado desanimado, se você está pensando em desistir, você perdeu o ânimo de buscar a presença de Deus, perdeu o ânimo de buscar o Espírito Santo, não tem mais alegria de vir na casa de Deus, a Bíblia te dá um conselho: enche do Espírito Santo, busca o Espírito Santo. É nessa hora que eu preciso do Espírito Santo, é nessa hora que eu preciso do poder que Ele me dá. Você lembra o que nós falamos aqui, as 3 coisas? É nessa hora que eu preciso me aperceber e tomar posse dessas 3 verdades que nós lemos aqui: que Ele está conosco, que Ele vai nos ensinar e que Ele vai nos guiar. Então, quando eu estou passando por luta, quando eu estou querendo desanimar, é nessa hora que eu tenho que buscar cada vez mais a presença de Deus. Mais e mais me ajoelhar, chorar aos pés de Jesus, né? Chorar lágrimas, verdadeiramente chorando aos pés de Jesus, mesmo que não saia uma palavra, mas se for só lágrima, não tem problema. Jesus, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele sabe o que cada gota quer dizer. Então, se você não tem força para orar, chore aos pés de Jesus, porque você estará buscando o Espírito Santo e você estará seguindo o conselho que a Bíblia nos dá. Pastor, mas eu venho na igreja, eu participo da igreja, e os problemas vêm e eu desanimo. Eu não falto um culto, mas o problema vem e eu desanimo. Pastor, eu sou fiel na igreja, eu venho todos os dias, mas eu e o meu marido, eu e os meus filhos brigamos, e há uma contenda, há uma coisa ruim dentro de casa, e isso me desanima. Irmão, eu quero falar para você que os discípulos, mesmo quando andavam com Jesus, mesmo quando eles participavam com Jesus fisicamente na terra, eles ainda eram fracos. Mesmo quando Jesus estava na terra, eles ainda tinham fraquezas. Eles eram fracos, mesmo estando com Jesus. Isso quer dizer que mesmo estando dentro de uma igreja, nós podemos estar fracos. Não é o fato de eu estar dentro de um templo que eu estarei forte. Não é o fato de eu estar dentro de uma igreja que eu vou estar simplesmente forte e pronto para as batalhas. Os discípulos, andando com Jesus, eles eram fracos. Eu separei 3 fraquezas para falarmos. A primeira fraqueza que eles tinham: certo dia Jesus chegou diante deles, de surpresa, pé por pé, e Jesus ouviu o que eles estavam falando. E entre eles havia uma briga para saber quem era o maior, quem era o mais forte, quem era o mais poderoso, quem expulsava mais demônios, quem curava mais, quem fazia mais maravilhas, e quem era o melhor, quem era o digno de ser líder
precisavam de poder, autoridade para ser mais forte do que o outro. Eles queriam mandar um no outro. E muitos na igreja, estão na igreja, estão passando pelo mesmo problema. Querem ser autoritários, querem mandar, não aceitam a opinião de ninguém. Eu estou certo e pronto, o fulano está errado, eu sou melhor que o fulano. Não senta do lado do ciclano porque se considera melhor do que ele. Não faz aquilo que alguém está fazendo, porque se eu fizer eu faço melhor, então eu não vou fazer. Irmão, isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal que essa pessoa está precisando algo a mais na vida dela. E o que será isso? O Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna que nenhuma criança, como diz Jesus. Ela é humilde, ela é pura, ela é real, ela não mente, ela não é falsa. Então ela está precisando do Espírito Santo para se tornar que nem uma criança, para assim ser grande no reino de Deus. Segunda fraqueza deles, quando Jesus estava lá no monte, antes de ser preso, Jesus olhou para eles e disse assim: olha, vocês orem comigo, fiquem vigiando à noite em oração, porque eu estarei indo um pouquinho mais à frente e estarei orando também. No momento que Jesus mais precisava de ajuda em oração, ele falou aos discípulos: vocês me ajudem, vocês orem aí, fiquem orando aí que eu vou mais na frente orar. E Jesus orou, daqui a pouco Jesus escutou um silêncio, Jesus voltou e eles estavam dormindo. Mas como vocês não puderam vigiar comigo em oração? Orem, eu vou lá orar, fiquem orando. E Jesus deixa eles, vai mais à frente. Daqui a pouco Jesus volta de novo, estavam dormindo. Fraqueza. Muitos não estão mais conseguindo orar. Muitos estão no meio da luta, no meio da tribulação, estão passando por tormentas na sua vida, estão passando por muitas dificuldades e não têm força para orar. A única coisa que sabe fazer é chorar e se lamentar. E isso é sinal de fraqueza. É sinal que estamos precisando de uma força que vem do alto. Uma força que vem de Deus, uma força que vem do Espírito Santo. Se você não tem tido força para orar, se você tem força para ver televisão, você tem força para ver novela, você tem força para ficar vendo filme até 1, 2 horas da manhã e não tem força para orar, você está precisando de ajuda. Você está precisando buscar o Espírito Santo. Porque você está fraco na área espiritual. Você tem força para ficar numa mesa de carteado, virando a noite e jogando. Não bate nem sono. Mas se for para ficar 10 minutos em oração, você acha muito ou você dorme ajoelhado? Então é uma fraqueza. E eles, os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles tinham essas fraquezas. Eles não aguentavam uma noite inteira de oração. Pastor, uma noite inteira? Irmão. Jesus, ele fazia milagres o dia inteiro. Ele caminhava o dia inteiro. E muitas noites, os discípulos, ele despedia os discípulos e em vez de ir para casa, ele subia um monte para orar. Só saía de manhã cedo e ia fazer a obra. Quando na ocasião da escolha dos 12 discípulos, ele não podia errar. Ele não podia escolher errado. Porque ali seriam os 12 que iriam continuar o ministério dele. Então a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando, pedindo a Deus, ao Pai, que lhe desse sabedoria para escolher os homens certos. Irmão, se Jesus precisou orar a noite inteira para escolher 12 homens,
Você acha que nós não precisamos orar para tomar nossas decisões? Você se acha melhor do que Jesus? Você se acha mais sábio do que Jesus Cristo? Ele teve que orar uma noite inteira para escolher 12 homens. E muitas vezes nós não oramos 5 minutos para tomar uma decisão. Somos levados pela vontade, pelo coração, pela carne e não oramos. Resultado, muitas vezes quebramos a cara. Muitas vezes nos damos mal. Muitas vezes nos arrependemos das escolhas que fazemos, porque não oramos e não estamos fracos para poder dobrar o joelho e orar e pedir para o Pai dar a direção. Então olha a fraqueza, são coisas que eles eram fracos e que hoje nós, a igreja, passamos pelas mesmas fraquezas. Muitas vezes queremos status, queremos posição, enquanto o maior no reino é o menor. É fraqueza, é falta de sabedoria e entendimento. Muitas vezes temos que orar e não oramos. A arma da igreja não é o microfone pesado que eu jogo. A arma da igreja é um joelho calejado de oração. E a igreja não tem usado essa arma. Não temos usado a arma que o Senhor nos deu, que é a oração. Irmão, a nossa oração, ela pode remover montanhas, como diz Jesus Cristo. Literalmente. Se a minha oração é persistente e é com fé, ela pode fazer muito na nossa vida. E nós somos tão terríveis. Eu digo nós somos terríveis. Porque muitas vezes nós oramos e vemos o milagre acontecer, mas não damos continuidade, paramos de orar. Oramos, vemos a manifestação do milagre, e em vez de continuar orando mais e mais e mais, para ver mais milagres, a gente acomoda e para de orar. Só ora quando a luta vem, só ora quando o problema vem, em vez de dar continuidade, orando. Isso é sinal de fraqueza. É sinal que precisamos receber algo a mais na nossa vida. A última fraqueza que eu separei deles foi que mesmo eles andando com Jesus Cristo, mesmo eles aprendendo com Jesus Cristo, mesmo eles vendo milagres, fazendo milagres, vendo Jesus todos os dias, quando Jesus foi preso, não sobrou um do lado dele. Todos, fugiram. Até Pedro, que disse que nunca ia abandonar ele, negou ele 3 vezes e o galo cantou. Essa fraqueza, eu sou crente, não sou crente, sou crente. Mas quando alguém se levanta, não, que igreja, que Bíblia, o quê, rapaz? Não sou desses, não. Muitas pessoas, quando são confrontadas, deixam a sua fé cair. Deixam a sua vida espiritual de lado. Eu não sou crente, não. Quem eu? Não, estás enganado. Eu tenho jeito, mas não sou, não. Eu até gosto de escutar a musiquinha lá do tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Não sou crente, não. Irmão, isso é uma fraqueza. Dentro da própria família. Quando vem festinha de Natal, festinha de não sei o que, aniversário. Quando junta a família, aqueles que não são crentes, que não são cristãos. Aí você sabe que eles vão estar lá. Em vez de você ter a postura de um filho, de uma filha de Deus, você começa a participar das brincadeirinhas, você começa a participar do jeitinho, para não ficar excluído, para eles não rirem de você, para não fazerem piada de você. Então você participa das brincadeiras, para não ser excluído. Isso é uma fraqueza, irmão. Eu sou cristão, sim. Não brinco com essas piadas que vocês fazem. Há uma diferença, claro que eu não quero que você seja um tosco na sua família, né? Aquele grosso, né? Vocês vão tudo para o inferno. Como é que você vai ganhar eles para Jesus? Tem que ser sábio. Vem cá beber. Não bebo, eu sou crente, sirvo a Jesus, não bebo. Então vai
quer dizer que eu vou me omitir. Dizer, não, eu não sou crente. Até gosto de contar piada. Não, mas eu tenho que ter minha postura. Não, eu sou evangélico, eu creio em Deus, eu não faço essas coisas. Mas também eu vou lá e participo, é da família, mas eu tenho que ter postura. Jesus foi convidado para ir num casamento ímpio. Ele foi. Mas não por isso ele pecou. Ele foi lá e ficou na posição dele. Muitas vezes Jesus andava no meio dos pecadores, mas nem por isso ele participava dos pecados. Ele ia lá e fazia a obra que ele tinha que fazer e saía. Salvava quem tinha que salvar, curava quem tinha que curar e saía. Então, quando eu começo a disfarçar a minha fé, é sinal que eu estou fraco. É sinal que eu estou precisando receber algo a mais. Então, irmãos, os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles eram fracos. Essa história só mudou, essa fraqueza só sumiu quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Lá em Atos 2, quando eles estavam reunidos no cenáculo da casa, no andar de cima da casa, orando 40 dias, orando e pedindo o batismo do Espírito Santo, quando o Espírito desceu, a vida deles foi mudada. O Espírito Santo transformou aqueles homens. 2 pontos mudaram. Primeiro, eles perderam a vergonha, perderam o medo e se tornaram ousados. Irmão, você tem que ser ousado na presença de Deus. Você não pode ter vergonha, você não pode ter medo, você não pode ficar com o pé atrás. Você tem que ter ousadia diante de Deus. Deus gosta de homens e mulheres que são ousados, que vão além das suas forças. Aqueles homens, antes do batismo, estavam trancados dentro de uma casa com medo de sofrerem as mesmas penalidades que Jesus sofreu. Quando receberam o Espírito Santo, abriram as portas, foram para as ruas e pregaram o Evangelho. Não tinham mais medo de serem apedrejados, de serem entregues aos leões. Irmão, naquele tempo não era como hoje, que eu venho aqui, prego a palavra, se o vizinho não gosta vai ter que ouvir. Não era assim, irmão. Lá pregava o Evangelho, era símbolo de morte, era sentença de morte. Quantos cristãos pregavam o Evangelho, não terminavam nem de pregar, já eram pegos e levados para as arenas e os leões devoravam. E eles faziam festas ainda por causa disso. Eram chicoteados, eram apedrejados. Estevão, o primeiro diácono da igreja, pregando a palavra, tocou na ferida dos sacerdotes, que mandaram apedrejar ele. Teve medo? Cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo sentado ao lado do trono de Deus. E ali apedrejado e dizendo: Senhor, toma minha alma, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Cheio do Espírito Santo. Irmão, nós precisamos ser ousados. E para isso é necessário buscar o Espírito Santo. Ousado para pregar na nossa casa. Ousados para evangelizar os filhos, o marido, a esposa. Ousados para buscar os milagres de Deus. Ousados para ver um filho doente, colocar as mãos e determinar a cura em nome de Jesus. E a ousadia nos leva a experimentar os milagres de Deus. Muitas vezes você não tem experimentado os milagres de Deus porque você não tem sido ousado. Porque você não tem dado um passo na fé. Os teus passos têm sido calculados
Estava ali um mendigo pedindo esmola. Pedro e João olharam para ele e tiveram ousadia, porque estavam cheios do Espírito Santo. E olharam para ele e disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, que é o poder de Deus, o Espírito Santo, isso nós te damos. Levanta e anda. E o paralítico levantou e saiu andando. Ousadia. A ousadia nos faz chegar aos milagres de Deus. Se eu tenho ousadia para determinar uma cura, eu vou ver a cura em nome de Jesus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, quando recebeu o Espírito Santo, abriu a porta, pregou a palavra, e na primeira pregação, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Aí ele disse: eu estou cheio de poder. Pregou de novo, 5.000 almas. Em 2 dias, ele ganhou 8.000 almas. 8.000 almas em 2 dias, cheio do Espírito Santo. Então são coisas que nós temos que buscar. Por quê? Não era exclusividade deles. Não era só para eles, era para nós, hoje aqui. Eu quero que você abra a Bíblia em Atos 2:39. Atos 2:39, porque diz assim, porque a promessa do Espírito Santo, promessa de receber o Espírito Santo, vos diz respeito a quem? A vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo não foi só para aqueles 12, mas a Bíblia diz que são para todos, para vós, os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para aqueles que ainda não nasceram. A promessa do Espírito Santo, a promessa de ser fortalecido, a promessa de ser ousado, a promessa de ver os milagres, é para mim, é para você e é para todo aquele a quem o Senhor chamar. E o Senhor chamou você, porque a Bíblia diz que não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor que te escolheu. Ele é quem te chamou. Então a promessa do Espírito Santo é para nós, irmãos. Então agora que nós entramos nesses 3 partes, primeiro ministério do Espírito Santo, primeira área que o Espírito Santo trabalha, é essa: Ele estará conosco, Ele estará em mim. Jesus disse: e eu pedirei ao Pai que envie para vocês o Espírito Santo, e Ele estará convosco para sempre. Amados, o Espírito Santo, Ele está aqui conosco. Ele está aqui passeando no meio da igreja, porque é promessa de Deus que Ele estaria conosco para sempre. Ele está aqui nesse lugar, pronto para batizar, pronto para capacitar, pronto para encher você de poder e autoridade. Antigamente não. Antigamente ele ficava lá na glória com Deus. Ele só vinha para a terra quando Deus tinha alguma ordem, alguma missão. Então ele vinha, ele possuía a pessoa cheia do Espírito Santo, fazia a obra necessária e depois o Espírito Santo voltava para a glória. Ele não permanecia na terra. Mas quando Jesus subiu aos céus, ele desceu e está morando aqui agora conosco. E eu estarei convosco até a consumação. Então, a primeira coisa, Ele está aqui conosco. Eu posso não ver, mas eu sinto que Ele está aqui conosco.
convencendo você da verdade. É o poder do Espírito Santo que nos convence do pecado. Por que a pessoa vem aqui na frente e aceita Jesus? Porque ela quer? Não, porque o Espírito Santo que está aqui convence a pessoa que ela precisa receber Jesus Cristo em sua vida. Então eu creio que Ele está aqui conosco. O poder de Deus, irmão, está passando. Ele vai nos bancos, Ele vai passeando, Ele vai tocando, Ele vai sondando o coração, Ele vai vendo quem está triste, Ele vai vendo quem está alegre, Ele vai fazendo a obra, Ele vai trazendo alegria, Ele vai trazendo renovo, Ele vai curando. Irmão, o Espírito Santo de Deus, Jesus disse que Ele estaria conosco para sempre. Todo dia que você vier aqui, Ele está aqui. Pastor, é só aqui? Não, irmão. Todo dia que você dobrar o seu joelho na sua casa, Ele está do teu lado. Todo dia que você louvar a Deus de coração, Ele está junto contigo. Todo dia, toda hora, aonde você estiver, o Espírito Santo está. Se você está de carro, viajando, o Espírito Santo está ali do teu lado, te guardando, te protegendo, te livrando de armadilhas que você nem vê. Ele está ali contigo. Então é para se alegrar, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Se eu soubesse que eu estava sozinho, era perigoso eu estar aqui pregando, porque podia vir uma legião de demônios e virar esses bancos tudo aqui e me destruir no altar. Por que ele não faz isso? Por que o diabo não entra na igreja e revira tudo e mata o pastor? Você acha que o diabo gosta de pastor? Que expulsa demônio, que cura leproso, que cura os enfermos? Claro que não. Se ele pudesse, ele matava. Por que ele não mata? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. A Bíblia fala que ao derredor está Ele, mas ao redor estão os anjos e o Espírito Santo nos guardando. Então, irmão, aonde você for, o Espírito Santo está contigo. Aí a Bíblia diz que Ele nos ensinará. Porque a Bíblia, Jesus fala assim lá em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes de conhecer a Cristo, antes de me converter, a minha mãe tinha uma Bíblia. Aquela Bíblia católica, aquela Bíblia grandona, cheia de imagens, de foto. Muitas vezes eu pegava, lia, mas não me interessava. Por quê? Lia e não entendia nada. Eram palavras difíceis, eu não tinha noção. Eu creio que com você também era assim. Você lia a Bíblia e já desanimava porque não entendia o que estava escrito. Não entendia o porquê que estava escrito. Porque faltava o Espírito Santo. Por que hoje muitas pessoas usam a Bíblia lá fora e continuam fazendo errado? Leem a Bíblia, mas fazem errado. Porque falta o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele nos ensinará. Hoje você pode ler a Bíblia, qualquer página, e você vai entender o que Deus quer falar contigo. Hoje é
salvação, enfim, é um só assunto. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina. Essa palavra é espiritual. E por último, Jesus diz assim: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês ainda. Eu tenho muitas revelações para dar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvi-las. Mas vai chegar o dia em que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai guiar vocês. E esse dia, irmãos, chegou, é hoje, é os nossos dias, aonde a palavra de Deus nunca foi tão mastigada, tão pregada, tão ensinada como está sendo em nossos dias. Só não entende quem não quer, porque a palavra hoje em dia ela é mastigada para todo mundo. Até o analfabeto sabe da palavra, porque hoje em dia o Espírito Santo está nos guiando. Então nós precisamos perder as nossas fraquezas. Como? Buscando o Espírito Santo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se você anda fraco, se você não tem força para orar, pastor, eu sei que eu preciso. E como tem gente assim, que sabe que precisa orar, mas não consegue. Sabe que o que está faltando na sua vida é oração, mas não consegue orar. Ela tira tempo para limpar a casa, tira tempo para jogar futebol, tira tempo para limpar carro, tira tempo para isso, tira tempo para aquilo, mas não consegue tirar tempo para orar. Então você precisa buscar o Espírito Santo hoje. Tem pessoas que quando são afrontadas, ficam com vergonha de dizer que são evangélicos. Negam o nome do Senhor Jesus. Eu queria lembrar você que Jesus disse: aquele que me negar na terra, eu o negarei diante do Pai. Mas aquele que não me negar, eu não negarei na frente do Pai. Irmãos, há motivos de sobra para nós buscarmos o Espírito Santo, porque precisamos aprender muitas coisas, porque precisamos ser guiados, porque hoje em dia o que tem de atalhos, o que tem de caminhos melindrosos, o que tem de laço de passarinheiro pronto para nos pegar, não está na conta. É um passo em falso e você cai. É uma decisão errada e você está todo enrolado. Como tem hoje assim? É um olhar que não deveria ter olhado. Você já está quebrado. Precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que convence, é Ele que ensina, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ousadia para chegar diante de Deus. E quando eu chego com ousadia, eu vejo milagre na minha vida. Feche os teus olhos. Como é que está a sua vida hoje? O Senhor está nos perguntando: como está a nossa vida hoje? Precisamos do Espírito Santo. E Ele está aqui conosco. Assim como aqueles homens tiveram as suas vidas transformadas, isso pode acontecer com você hoje. Você pode ter a sua vida transformada, sair daqui hoje um novo homem e uma nova mulher. O Senhor nos ensina que devemos buscar com diligência
e com paciência. Diligência fala de prioridade. Quais são as tuas prioridades? A tua prioridade é bens materiais? A tua prioridade é a vida financeira? A tua prioridade é a família? É o filho? É o marido? É a esposa? Qual é a tua prioridade? A nossa prioridade deve ser buscar o Espírito Santo. Porque quando temos o Espírito Santo, as outras coisas se tornam fáceis. E paciência, porque não é no meu tempo e não é no seu tempo. Cabe a mim e a você buscar. Mas cabe a Ele a hora certa de nos batizar. Peça para Ele agora, diga: Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu quero abandonar as fraquezas. Eu quero ter uma prioridade na minha vida a partir de hoje. Porque a minha família precisa que eu busque o Espírito Santo. Quem sabe você não tem entendido, mas o teu marido precisa que você busque o Espírito Santo. A tua esposa, homem, precisa que você busque o Espírito Santo. Os teus filhos precisam que você seja cheio do Espírito Santo. O teu casamento precisa que você seja cheio do Espírito Santo. Então peça para Ele, vai dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu te quero nessa hora. Eu quero ser capacitado, porque na tua palavra foi dito que tu estás aqui. Diga para Ele: eu creio que tu estás aqui. Eu creio que tu estás aqui comigo, aqui ao meu lado. A tua palavra disse que tu ia nos ensinar, e eu preciso de sabedoria. Abre o teu coração para Ele. São tantas decisões que você tem que tomar na sua vida. Algumas sem importância, mas a maioria são decisões que vão refletir no teu futuro, no futuro dos teus filhos, no futuro da tua casa, no teu próprio futuro. Então diga para Ele: Espírito Santo, eu preciso de Ti, para que Tu me ensines ao caminho que eu devo andar. Oh, Espírito Santo, começa a tocar, Espírito Santo. Começa a renovar, começa a batizar. Começa a encher a tua igreja com poder sobrenatural, com poder que vem do alto. Começa, Espírito Santo, a trabalhar no corpo, na alma, no espírito. Começa a trabalhar na mente, no consciente, no subconsciente. Irmão, reconheça que você precisa do Espírito Santo. Olhe para a sua vida e diga: sem o Espírito Santo eu não sou nada. Sem o Espírito Santo eu não vou conseguir administrar a minha casa. Eu não vou conseguir abençoar a minha esposa. Eu não vou conseguir abençoar o meu esposo. Oh, Espírito Santo, Tu és indispensável. Espírito Santo, fortaleça para que a Tua igreja ore mais, para que a Tua igreja venha ter forças para orar, para entrar diante
libertações você está precisando? Quantas coisas na sua vida precisam ser mudadas? Quantas coisas precisam ser renovadas na sua vida? E até hoje você não tem conseguido. Até hoje você não tem lutado porque faltava força. Então peça agora: Espírito Santo, venha e me fortaleça. Espírito Santo, venha e enche-me com o teu poder. Ah, Espírito Santo, vem. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde eu for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra e mar, onde Deus mandar, irei. Vai colocando a tua vida na mão de Deus agora. Diga: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu quero entregar, Senhor, a minha família, o meu casamento. Senhor, eu entrego o meu esposo que não está aqui hoje. Eu entrego a minha esposa que não veio hoje. Senhor, eu coloco meus filhos nas tuas mãos. E, meu irmão, coloca a tua família nas mãos de Deus. Coloca tudo que tu tens nas mãos de Deus. Dê liberdade ao Espírito. Diga: Espírito, eu te dou liberdade para tu trabalhar na minha casa, para te trabalhar na minha vida, nos meus pensamentos, para te trabalhar no meu coração. Espírito Santo, eu te dou liberdade para te trabalhar nos meus filhos. Oh, Espírito Santo, entra na minha casa, convida ele para entrar na tua casa agora. Diga: Espírito Santo, entra lá na minha casa agora, visita o meu lar, visita, irmão, convida ele, mostra para ele a tua casa agora. Diga: Espírito Santo, entra pela porta agora da sala, da cozinha. Oh, Espírito Santo, aqui é onde eu faço as minhas refeições, que tu possas estar conosco todos os dias, no café, no almoço, na janta, oh, nos abençoando, nos fortalecendo. Oh, Espírito Santo, entra por dentro da minha casa, vai até o quarto dos meus filhos. Oh, Espírito Santo, nessa cama dorme o meu filho e ele precisa de ti. Ele anda rebelde, ele anda meio que respondendo, ele anda mal criado, ele anda revoltado. Oh, Espírito Santo, eu te convido, quando ele estiver deitado nessa cama, envolva ele, abraça ele, cura ele. Oh, Espírito Santo, vai entrando na sala onde está a televisão. Aqui, Espírito Santo, a nossa família se reúne. Ah, Espírito Santo, faz tanto tempo que não há alegria nessa sala, porque quando nos reunimos agora é só tristeza, é só briga, é só discussão. Mas eu te convido nessa noite, entra, Espírito Santo, nessa sala, fica aqui conosco. Quando estivermos reunidos nessa sala, que tu possas operar, que tu possas trazer paz, que tu possas trazer amor, união para dentro dessa casa. Oh, Espírito Santo, entra nos quartos, entra no quarto do casal. Aqui, Espírito Santo, eu e o meu esposo, a minha esposa, dormimos nessa cama. Quando nós estivermos
Oh Espírito Santo, lá no meu trabalho, tem pessoas que são invejosas, tem pessoas que querem ver o meu mal, mas eu te peço, Espírito Santo, vai comigo, me guarda, me livra, abençoa eles, muda o coração deles, que no meu trabalho venha ser um cantinho do céu, que eu venha ter paz no meu trabalho, que eu venha ser abençoado no meu trabalho. Por isso, Espírito Santo, eu te convido nessa hora, entra na minha vida. Vai convidando, irmãos. Tudo que o Espírito Santo quer é que você convide Ele para fazer parte da sua vida. Parece bobagem, mas não é. Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa, e como uma pessoa, Ele tem sentimento, Ele se alegra e Ele se entristece, Ele sente vontade de ir e sente vontade de não ir, como nós, Ele é uma pessoa. Por isso trate bem Ele, convide Ele, diga o quanto você o quer, o quanto você o ama, o quanto você deseja que Ele fique ao seu lado. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Espírito Santo, vai dando força, vai dando sabedoria, vai abençoando cada pessoa que está aqui hoje, vai fortalecendo cada pessoa que está na Tua casa nessa noite. Ah, Espírito Santo, é um culto aonde estamos Te buscando, aonde o alvo és Tu. Hoje o alvo não é dinheiro, o alvo não é bênção financeira, o alvo não é cura, mas o alvo é buscar a Tua presença, é buscar o Teu poder, é buscar o Teu preenchimento. Oh, aleluia! Jesus vai enchendo com o Espírito Santo cada irmão e cada irmã nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Fala comigo. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Vai falando com Ele, irmãos. Vamos aproveitar esses minutinhos que nos restam para pedir para Ele nessa noite. Fala com a gente. Venha renovar, diga: renova-me, Espírito Santo. Transforma o meu coração, transforma a minha vida, porque eu quero mais de Ti. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Peça para Ele o renovo. Diga: Senhor, eu quero um casamento renovado. Senhor, eu quero um marido renovado, uma esposa renovada.
Eu quero filhos renovados. Ah, Senhor, eu quero netos e netas renovados. Senhor, eu quero a minha vida renovada. A partir de hoje, Senhor, eu quero te buscar mais. A partir de hoje, Senhor, eu quero orar mais. A partir de hoje, eu quero ter mais ousadia. Senhor, a partir de hoje, não é qualquer lutinha, não é qualquer discussão que vai atrapalhar a minha fé. Mas ao contrário, quando as lutas vierem, quando os problemas vierem, aí é que eu vou orar mais. É isso que o Senhor quer ouvir de você nessa noite. Que você vai se comprometer mais com Ele. Que você vai buscar mais o Espírito Santo. Vai pedindo para Ele: Senhor, eu não sou batizado, eu não falo em línguas estranhas, mas eu quero fazer mais no teu reino. Eu quero fazer mais na tua obra. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, peça para Ele agora, diga: Senhor, eu quero esse selo. Eu quero ser selado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio de poder. Você que quer ser batizado, levanta as tuas mãos agora. Senhor Deus e Pai, eu ministro sobre esta igreja, sobre essas pessoas que estão com as mãos levantadas, a promessa do Senhor. Senhor, eu ministro a promessa que Joel fez no seu livro, que chegaria dias em que o Espírito desceria sobre toda a carne, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Oh, Deus vai abençoando, vai fortalecendo, vai derramando agora fogo dos céus, que haja renovo, que haja, Senhor, batismo, que haja fortalecimento, que haja transformação, porque Tu és o Espírito transformador. Transforma, Senhor, vidas, casamentos, transforma, Senhor, todos que aqui estão, e aqueles que estão com as mãos levantadas, Deus, enche com Teu Espírito, enche com poder, enche com Teu fogo, enche com a Tua glória, enche com o Teu poder, enche, Senhor, com autoridade. Pai, coloca fogo na mão dessa pessoa, coloca fogo na boca dessa pessoa. Tudo que ela falar, o Senhor irá cumprir. Tudo que ela determinar, o Senhor irá cumprir. Tudo que ela falar irá acontecer, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado na vida dessa pessoa. Por isso, Pai, eu peço agora e ministro sobre essa igreja uma unção de poder, uma unção de vitória, uma unção de milagre, uma unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu não esqueça, irmãos, o Espírito Santo, Ele está para sempre ao nosso meio. O Senhor Jesus diz lá em João, João 1, deixa eu ler para nós terminarmos. João, capítulo 1, diz assim: João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os
consagre a sua vida mais para buscar o Espírito Santo. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai te encher. E mais cheio de poder você vai ter. Ousadia você vai ter para orar e pedir milagres. E você vai começar a contemplar os milagres de Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Os diáconos já